Foi numa manhã de segunda-feira que ouvi o barulho do caminhão estacionando em frente à casa ao lado. Aquele sobrado estava fechado desde o falecimento da antiga moradora, uma senhora muito reservada. Olhei pela janela sem grande expectativa, apenas por curiosidade, mas confesso que minha respiração prendeu por um instante. Quem desceu do caminhão foi um homem alto, com cabelos levemente grisalhos e um jeito contido de quem já tinha visto muita coisa na vida. Vestia uma camisa simples, mas bem passada, e calçava botas gastas pelo tempo. Havia algo nele que chamava a atenção, não pela aparência em si, mas pela forma como se movia, como se carregasse um mundo inteiro dentro do peito. Observei de longe, me sentindo quase culpada por estar espiando, mas alguma coisa naquela figura me impedia de desviar o olhar. Era como se minha alma, cansada de tanto silêncio, tivesse encontrado algo familiar naquele desconhecido. Durante a manhã, voltei à janela algumas vezes, fingindo arrumar as cortinas. Ele descarregava caixas com paciência, organizando tudo sozinho, recusando a ajuda dos dois rapazes do caminhão com um gesto discreto. Era um homem claramente acostumado a lidar com a própria solidão. Senti um aperto no peito que eu não sabia explicar, como se pudesse entender exatamente o peso que ele carregava sem sequer conhecê-lo. Naquela época eu ainda me recuperava do fim de um casamento arrastado, desses que morrem aos poucos, sem gritos nem escândalos. Apenas a ausência crescente de tudo que um dia importou. Eu estava tentando redescobrir quem eu era fora daquele relacionamento, e embora não soubesse ainda, aquele novo vizinho estava prestes a ser uma peça inesperada nesse quebra-cabeça. No fim do dia, ele se sentou na escada da varanda com uma garrafa de água e os olhos voltados para o céu, como quem procurava respostas. A imagem dele ali, imóvel e pensativo, mexeu comigo de um jeito difícil de explicar. Me senti atraída por aquela solidão silenciosa, como se ela falasse a mesma língua da minha. E pela primeira vez em muito tempo, desejei saber mais sobre alguém. Nos dias seguintes, minha rotina ganhou um novo interesse. Sempre que escutava o portão da casa dele se abrir, eu me encontrava arranjando desculpas para passar pelo jardim ou abrir a janela. Era como um jogo mudo entre nós, feito de olhares rápidos e acenos discretos. Eu não sabia seu nome, nem ele o meu, mas uma conexão silenciosa começava a se formar. Havia algo naquele homem que ia além da aparência. Era uma energia serena, mas intensa, que fazia com que tudo ao redor parecesse mais lento, mais carregado de significado. Em contraste, pensei em meu ex-marido, que mesmo quando estava ao meu lado, conseguia me fazer sentir invisível. Aquele novo vizinho, em seu silêncio, já havia conseguido mais do que anos de convivência sem afeto. Foi só no final da semana, ao vê-lo ajeitando as plantas da pequena horta que começava a montar nos fundos, que tomei coragem para me aproximar. Fingi interesse pelas mudas, como se precisasse de uma dica qualquer. Ele sorriu com gentileza e respondeu com uma voz grave e pausada. Naquele instante, percebi que algo dentro de mim havia mudado. E não havia mais volta. Naquela tarde ensolarada, aproveitei a desculpa de passear com o cachorro para passar pela calçada da casa dele. Caminhava devagar, fingindo distração, mas esperando que nossos olhares se cruzassem. E aconteceu. Ele estava molhando as plantas e, ao me ver, sorriu com a mesma serenidade que já começava a me ser familiar. Parei diante do portão e comentei algo bobo sobre o calor. Ele respondeu com um comentário simples, mas foi o jeito como disse, olhando nos meus olhos, que me fez sentir como se ele estivesse realmente me ouvindo. A conversa durou poucos minutos, mas bastou para deixar meu coração batendo mais rápido. Ele tinha um jeito calmo de falar, e cada palavra parecia escolhida com cuidado, como se pesasse o que realmente valia a pena ser dito. Diferente do meu ex, que sempre falava muito e ouvia pouco, aquele homem parecia realmente interessado, ainda que não dissesse muito. Havia um silêncio confortável entre uma frase e outra, e pela primeira vez em anos, me senti ouvida apenas por estar ali. Quando me despedi, ele levantou os olhos do chão e me desejou uma boa tarde com um sorriso sincero, daqueles que aquecem mais do que o próprio sol. Voltei para casa sentindo que algo novo havia sido plantado em mim. Era só uma conversa trivial, mas minha pele ainda parecia elétrica. Estranho como, em tão pouco tempo, aquele homem havia conseguido provocar sensações que eu nem lembrava mais que existiam. Durante a noite, me peguei pensando nele mais de uma vez. Tentava lembrar cada detalhe do rosto, da voz, do olhar. Senti uma mistura de vergonha e excitação, como uma adolescente revivendo os primeiros suspiros. Era curioso, eu, que havia me fechado tanto depois da separação, agora me via imaginando possibilidades com um homem que nem o nome eu sabia direito. Mas havia algo nele que mexia fundo, algo difícil de controlar.
No dia seguinte, ao encontrá-lo novamente na calçada, ele me ofereceu um sorriso ainda mais próximo, como se reconhecesse que havia algo ali além da vizinhança. Trocamos algumas palavras, e percebi que ele lembrava detalhes do que eu havia dito na conversa anterior. Aquilo me tocou de um jeito inesperado. Eu estava acostumada a ser esquecida dentro de casa. Ser lembrada por um estranho era mais do que uma gentileza, era quase uma carícia. Ele perguntou se eu gostava de café, mencionando que sempre fazia à tarde, e se um dia eu quisesse, poderia passar para tomar uma xícara. O convite foi tão simples, tão natural, que não consegui negar. Apenas sorri e disse que talvez aceitasse em breve. Entrei em casa com as pernas trêmulas, sentindo o coração acelerar como se estivesse prestes a cometer uma travessura. Ali, sozinha na minha sala, percebi o quanto aquela troca inocente havia me alimentado. Não era só um interesse físico, embora ele existisse e fosse evidente. Era a presença, o cuidado, a forma como ele fazia com que eu me sentisse vista, notada. Um sentimento tão simples, mas que meu ex nunca conseguiu me oferecer, nem nos bons tempos. A ausência disso é que havia matado o casamento. E agora, o reencontro com esse sentimento me fazia renascer. À noite, deitei mais cedo do que o costume, mas não consegui dormir. Fiquei olhando o teto, sentindo um calor no corpo que não vinha do clima. Era desejo sim, mas também era um tipo de esperança. Algo em mim se reacendia. Um desejo de ser tocada, mas também de ser compreendida. E embora eu soubesse que estava apenas começando, eu já sentia que aquele homem, de algum modo, mudaria a forma como eu me via. E talvez até a forma como eu amava. Naquela tarde cinzenta, o céu parecia refletir o que eu sentia por dentro. Estava um pouco ansiosa, sem motivo aparente, até ouvir a campainha tocar. Era ele. Apareceu com um sorriso tímido e segurando uma bandeja com 2 xícaras de café recém-passado. Disse que havia preparado a bebida e lembrou do nosso papo na calçada, convidando-me, com um olhar mais do que com palavras, a compartilhar aquele momento. Senti meu rosto esquentar, como se eu tivesse sido pega em flagrante desejando exatamente aquilo. Aceitei o convite com um aceno quase involuntário. Ele me guiou até a varanda dos fundos, onde havia uma pequena mesa de madeira, rodeada por plantas e com vista para o jardim. O cheiro de café se misturava com o da terra, molhada pela garoa que começava a cair. Sentei-me de frente para ele, e por alguns segundos, apenas nos olhamos. Não havia pressa nem expectativa. Era como se o tempo tivesse desacelerado, permitindo que cada segundo fosse saboreado lentamente. Conversamos sobre coisas simples, o tempo, os pássaros que vinham visitar o quintal, uma receita de bolo que ele tinha lembrança da esposa falecida. Falou dela com respeito e ternura, sem vitimismo nem pesar excessivo. Aquilo me tocou profundamente. Havia algo de bonito em ver um homem capaz de amar e ainda assim, continuar em frente com dignidade. Eu não sabia se admirava mais sua força ou sua sensibilidade. Entre um gole e outro, ele me perguntava pequenas coisas sobre mim. Nada invasivo, apenas o suficiente para me fazer sentir interessante. Contei sobre meu trabalho no ateliê, sobre meu gosto por livros antigos e sobre como o silêncio das manhãs havia se tornado meu refúgio. Ele me ouvia como quem lê uma carta importante, atento, presente, sem distrações. Era uma sensação que eu havia esquecido. Há de ter alguém que realmente se importa com o que você diz. O café foi se estendendo por quase 2 horas. Em nenhum momento houve toque nem insinuações. Mas cada olhar, cada pausa carregava uma tensão leve, quase imperceptível, mas que arrepiava. Era como uma dança de intenções ainda não assumidas, mas claramente sentidas. Quando ele se levantou para buscar um pedaço de bolo, vi como seus gestos eram calmos, firmes, mas com uma delicadeza que me deixava encantada. Ele não precisava dizer muito. Sua presença falava por ele. Ao final da tarde, a chuva engrossou e ele me ofereceu um guarda-chuva para voltar para casa. Recusei, dizendo que a água não me faria mal. Mas a verdade é que queria que aquele momento tivesse uma marca, mesmo que fosse o frio da chuva escorrendo pelos meus ombros. Nos despedimos com um olhar mais longo do que o habitual. Não houve beijo, nem abraço. Mas, naquele silêncio entre nós, algo havia sido dito. Algo que eu senti no corpo inteiro. Voltei para casa com os pensamentos embaralhados, mas com uma certeza estranha. Aquele homem havia despertado algo que eu acreditava morto em mim. E não era só desejo. Era um tipo de admiração que me fazia querer estar perto, ouvir mais, descobrir cada detalhe. Era uma conexão que transcendia o físico. Algo raro, quase esquecido nos relacionamentos de hoje. E eu queria mais. Na manhã seguinte acordei mais cedo do que o habitual, impulsionada por uma ansiedade estranha. Fui direto à janela da cozinha, como se meus olhos precisassem confirmar alguma coisa.
A casa dele estava com as janelas fechadas, e não havia sinal de movimento. Esperei mais um pouco, tomando meu café sozinha, mas o portão não se abriu, e a varanda permanecia vazia. Era curioso como o silêncio agora me incomodava. Antes, a tranquilidade era confortável, mas desde que ele chegou, tudo havia mudado. Ao longo do dia, me peguei várias vezes tentando não olhar para o lado de lá, mas era impossível. Cada vez que o vento balançava as cortinas da casa dele, meu coração reagia como se esperasse vê-lo surgir. Era uma inquietação que crescia devagar, mas firme. Algo que me expunha de uma forma nova, como se eu tivesse aberto uma porta sem perceber. Aquela ausência repentina me revelava o quanto ele já havia se instalado dentro de mim, sem prometer nada, sem exigir nada, apenas sendo quem era. Passei o dia ocupando a cabeça com pequenas tarefas, tentando não me deixar levar pela expectativa. Mas mesmo assim, toda vez que o telefone tocava ou que alguém batia a porta, eu me enchia de uma esperança silenciosa. Não era amor ainda, eu sabia disso. Mas era um tipo de fascínio que beirava a saudade. E não se sente saudade de alguém que não se conhece, a menos que esse alguém tenha tocado algo muito profundo em você. No fim da tarde, resolvi sair para uma caminhada rápida. Talvez o ar fresco me acalmasse. Ao passar em frente à casa dele, percebi que havia uma caixa de correspondência cheia e algumas folhas secas se acumulando na entrada. Fiquei ainda mais confusa. Será que ele havia viajado? Por que não comentou nada? Senti um aperto no peito. Era um sentimento que eu reconhecia, o mesmo que sentia nos últimos tempos do meu casamento, quando meu ex se afastava sem dar explicações. A diferença era que com meu ex, o afastamento era constante e previsível. Com o viúvo, era inesperado e dolorosamente perceptível. A ausência dele fazia mais barulho do que muitas presenças que tive por perto durante anos. Isso me assustou um pouco, não pelo sentimento em si, mas pela intensidade com que ele tomava conta de mim. Eu mal o conhecia, mas a verdade era que ele já estava presente nas minhas manhãs, nos meus pensamentos, nas minhas vontades. Voltei para casa cabisbaixa tentando racionalizar tudo. Talvez ele só precisasse de um tempo, talvez estivesse resolvendo alguma pendência. Mas no fundo, eu sabia que o que me incomodava não era a ausência em si, e sim o vazio que ela deixava. Era como se, depois de anos me sentindo invisível, eu tivesse finalmente encontrado um olhar que me via. E agora que ele não estava ali, parecia que minha imagem havia sumido de novo. À noite, sentei no sofá com uma taça de vinho, tentando acalmar os pensamentos. A chuva fina começou a cair outra vez, batendo na vidraça como uma música triste. Olhei para a parede, onde pendia uma antiga fotografia de quando eu ainda sorria sem esforço. Me dei conta de que fazia muito tempo que alguém não despertava em mim o desejo de ser vista daquele jeito de novo. E era isso que ele tinha feito, sem prometer nada. Apenas sendo. Apenas estando. A luz se foi de repente, sem aviso, como costuma acontecer em tardes chuvosas por aqui. O céu já estava escuro, e quando tudo ficou em silêncio, ouvi apenas o som da água escorrendo pelas calhas e o farfalhar das árvores sendo agitadas pelo vento. Acendi algumas velas pela casa e me preparei para uma noite de espera. Estava prestes a me acomodar no sofá quando ouvi batidas suaves na porta. O coração acelerou sem que eu conseguisse controlar. Sabia que era ele antes mesmo de abrir. Ao destrancar, encontrei-o com um pequeno maço de velas nas mãos e aquele olhar gentil que eu já começava a reconhecer como um convite ao conforto. Achei que poderia precisar, disse com a voz baixa, quase sussurrada. Convidei-o a entrar sem hesitar. A casa ficou tomada por uma penumbra dourada e acolhedora, que fazia tudo parecer mais íntimo, mais próximo. Ele se sentou no chão da sala, encostado no sofá, e eu fiz o mesmo. Estávamos lado a lado, mas o silêncio entre nós era cheio de coisas não ditas. Falamos de infância, de sonhos antigos, de memórias que ainda doíam um pouco. Ele contou como havia perdido a esposa num acidente, há 3 anos, e como o luto o obrigou a aprender a conviver com a ausência. Não havia revolta em sua voz, apenas uma saudade que transbordava em cada palavra. Eu, por minha vez, compartilhei dores que guardei por muito tempo. Falei do meu casamento sem emoção, como quem descreve um objeto que perdeu a cor com o tempo. E ele ouviu tudo com um respeito silencioso que me comoveu. A cada revelação, sentíamos como se a escuridão ao redor nos unisse ainda mais. Não podíamos ver tudo com clareza, mas aquilo nos forçava a escutar melhor, a perceber os detalhes da respiração, os pequenos gestos. Quando ele tocou minha mão, não foi com a intenção de seduzir, mas com a necessidade de acolher. Nossos dedos se entrelaçaram devagar, como quem tem medo de espantar o que é bom. E naquele toque, senti uma presença tão inteira que meus olhos se encheram sem que eu pudesse evitar.
Não houve beijo. Não naquela noite. Mas houve algo muito mais profundo, a sensação de ter sido despida emocionalmente sem medo. De estar diante de alguém que não julgava minhas cicatrizes, mas as reconhecia como parte de quem eu era. Ficamos ali por horas, trocando palavras e silêncios, até que a luz voltou e com ela, o mundo lá fora também. Mas por dentro, tudo estava diferente. Eu já não era a mesma mulher que havia acendido aquelas velas. Quando ele se levantou para ir embora, hesitou por um instante na porta. Obrigado por me deixar ficar. Foi bom não estar sozinho hoje. Respondi apenas com um sorriso, porque qualquer palavra pareceria pequena demais para o que havíamos vivido. Fechei a porta devagar, sentindo ainda o calor da mão dele na minha. E ali, na sala ainda iluminada pela luz fraca das velas, percebi que aquele homem tinha aberto janelas dentro de mim que eu nem sabia que estavam fechadas. Deitei naquela noite sentindo o coração aquecido, mesmo com o frio que batia na janela. Não era o toque físico que me fazia falta, mas aquele tipo de presença que invade devagar e transforma. Ele não era só um vizinho, era um reflexo do que eu merecia e nunca tive. E no fundo, eu já sabia, havia algo inevitável nos esperando logo à frente. Acordei naquela manhã com o som insistente da chuva batendo no telhado. O clima estava úmido, e o céu escuro parecia prolongar a madrugada. Resolvi descer até a garagem para organizar algumas caixas que estavam ali desde a mudança do meu ex. Era hora de desfazer de vez o que restava daquele passado morno. Desci com cuidado, usando chinelos, sem imaginar que o chão estaria escorregadio. Bastou um passo em falso para eu perder o equilíbrio e cair de lado com um baque surdo e dolorido. Gritei de susto mais do que de dor, mas ela veio logo em seguida, aguda no tornozelo. Tentei me levantar sozinha, mas não consegui apoiar o pé. Foi então que ouvi passos correndo do lado de fora, e antes que eu chamasse por ajuda, ele apareceu na porta com um semblante aflito. "Você está bem?" perguntou, já se abaixando ao meu lado. Balancei a cabeça, tentando conter o constrangimento, mas ele não esperou explicações. Passou o braço pelas minhas costas e me ajudou a levantar com um cuidado que me fez estremecer. O contato do corpo dele no meu foi imediato, firme e protetor. E por mais que eu estivesse dolorida, algo em mim reagiu de forma inesperada. A proximidade, o calor do seu peito, o cheiro discreto de sua pele, tudo aquilo me invadiu como uma onda que eu não podia conter. Ele me carregou com delicadeza até o sofá da sala e, sem soltar minha mão, perguntou se eu precisava ir ao hospital. Neguei com um sorriso fraco, mais por orgulho do que por convicção. E ele entendeu. Ficou ali, ajoelhado ao meu lado, avaliando o inchaço que começava a aparecer. Trouxe gelo da cozinha, ajeitou as almofadas atrás de mim e sentou-se próximo, atento a cada movimento meu. Foi quando percebi seus dedos ainda tocando minha perna, de maneira suave, mas presente. Era um gesto de cuidado, mas também carregava uma tensão silenciosa. Nossos olhos se encontraram por um instante mais longo do que o habitual. Não dissemos nada, mas o ar entre nós ficou denso, carregado de um desejo contido. Com meu ex, os toques sempre foram apressados, mecânicos. Não havia esse cuidado com os detalhes, essa intenção por trás de cada gesto. A diferença era gritante. A forma como o viúvo me tocava era diferente de tudo que eu conhecia. Era como se ele dissesse, com as mãos, tudo o que as palavras ainda não tinham coragem de revelar. Fiquei ali deitada, sentindo a pele arder sob o contato dele. E percebi que estava viva de um jeito que não sentia há muito tempo. Depois de algum tempo ele se levantou e preparou um chá quente, insistindo que eu ficasse em repouso pelo resto do dia. Aceitei, com o coração leve, como se aquela queda tivesse sido um pretexto do destino. Quando ele foi embora, deixou um bilhete na mesa: "Se precisar de qualquer coisa, estarei aqui do lado." Qualquer coisa. Peguei aquele papel com as mãos trêmulas, e meu peito se encheu de uma emoção doce, quase adolescente. Passei o resto do dia imóvel, mas não por dor. Era como se aquele toque, tão simples e tão cheio de significado, tivesse me deixado paralisada por dentro. Era um tipo de despertar que vinha devagar, sem pressa, mas que deixava marcas. E pela primeira vez desejei que ele me tocasse novamente, não apenas com as mãos, mas com aquele olhar que parecia atravessar a minha alma e me enxergar por inteiro. Alguns dias se passaram desde a queda na garagem, e ele continuava aparecendo com frequência, sempre trazendo algo, uma sopa quente, um remédio, um livro que achava que eu poderia gostar. Não era apenas atenção. Era uma delicadeza que se infiltrava no cotidiano, transformando cada gesto em um carinho silencioso. Eu observava cada detalhe, o modo como ele segurava a xícara, como arrumava o cabelo ao se inclinar, como seu olhar se perdia, vez ou outra, nas lembranças que carregava. E comecei a querer descobrir mais sobre cada uma delas.
Certa tarde, sentei com ele no jardim, o sol filtrando entre as folhas e esquentando levemente o ar. Estávamos em silêncio, até que ele falou da esposa. Contou como ela gostava de cantar enquanto cozinhava, como ria de coisas bobas e como a ausência dela havia mudado para sempre o ritmo da sua vida. Não havia dor na sua voz, havia amor. Um amor que ainda vivia ali, no jeito como ele falava, no brilho que surgia e sumia dos olhos. E foi exatamente isso que me fez sentir um aperto no peito. Ele era capaz de amar, de verdade. Enquanto ele falava, me peguei desejando algo que até então parecia inalcançável, ser amada daquele mesmo jeito. Não como substituta nem como consolo, mas como nova possibilidade. Um novo capítulo. Ao mesmo tempo, me sentia culpada por desejar tanto algo que ele ainda não havia me oferecido. Era como andar numa corda bamba entre a admiração e o desejo. E quanto mais eu tentava me conter, mais ele se tornava presente nos meus pensamentos, nos meus sonhos, na minha pele. À noite, deitada na cama, me permiti reviver cada momento dos últimos dias. O toque acidental, os olhares que demoravam um segundo a mais, o silêncio que falava mais do que qualquer conversa. E aí a comparação surgia inevitável. Meu ex nunca me olhou daquele jeito. Nunca me ouviu com aquela atenção. Nunca soube onde tocar sem machucar. E eu, tola que fui, achava que era assim mesmo. Que era normal viver apagada, resignada, apenas existindo ao lado de alguém. Com o viúvo era diferente. Ele não dizia o que sentia, mas deixava pistas em cada atitude. Quando me ajudava a atravessar o jardim com o pé ainda inchado. Quando deixava flores na porta com o bilhete para sua varanda ficar tão bonita quanto você. Quando esperava que eu entrasse em casa antes de fechar a porta da dele. Era como se ele me ensinasse, sem saber, o que era ser querida de verdade. E aquilo me despertava de um modo doce e ao mesmo tempo avassalador. Havia um risco em tudo aquilo. Um receio de me entregar e me machucar outra vez. Mas o que me assustava ainda mais era a ideia de não viver aquilo. De deixar escapar algo que finalmente me fazia sentir viva. Entre lembranças e desejos, eu oscilava. Carregava minhas dores passadas, mas desejava-o presente com uma força que não sabia mais conter. E no fundo, eu sabia, ele também sentia. Só ainda não estava pronto para dizer. Naquela noite fechei os olhos e imaginei como seria ser tocada por ele sem medos, sem barreiras. Não como consolo, mas como escolha. Como um recomeço entre dois corações marcados pela dor, mas ainda capazes de sentir. E adormeci assim, com um sorriso nos lábios e a esperança silenciosa de que em breve, o destino daria seu próximo passo. Foi numa sexta-feira à tarde que meu celular tocou, trazendo um nome que eu não via há meses, o do meu ex-marido. Fiquei alguns segundos olhando para a tela hesitante. Atendi por impulso, com a voz cautelosa. Do outro lado, ele disse que andava pensando em mim, que sentia falta da nossa convivência, que queria conversar. Alegou que tinha mudado, que se arrependia de muita coisa. Ouvi tudo com calma, mas sem emoção. Era como se as palavras dele batessem em uma parede invisível. A mulher que ele conheceu já não existia mais. A ligação mexeu comigo, mas não como ele esperava. Mexeu porque me fez perceber, com clareza absoluta, o quanto eu tinha me transformado nos últimos tempos. Ele, que por tanto tempo ocupou o centro da minha vida, agora parecia apenas uma sombra do que um dia foi. Senti um misto de pena e alívio. Pena por ele só ter percebido tarde demais. Alívio por eu ter escapado a tempo. Desliguei sem promessas, apenas com um cuidice. E ao olhar pela janela, lá estava o viúvo, regando suas plantas, sereno, inteiro. Naquela noite tomei uma decisão silenciosa. Não correria atrás do passado tentando remendar o que nunca funcionou. O que eu queria, o que meu corpo e minha alma pediam era algo novo. Algo que nascesse da verdade, da presença, da troca. E era isso que ele me oferecia, mesmo sem dizer. Me vesti com calma, coloquei um casaco e atravessei o jardim. Bati em sua porta com o coração acelerado, não pela dúvida, mas pela coragem que vinha de dentro. Quando ele abriu, me olhou como quem já sabia. "Podemos conversar?" perguntei. Ele sorriu de leve, abriu espaço para que eu entrasse e apenas disse: "Sempre." Sentamos lado a lado, como já tínhamos feito antes, mas havia algo diferente no ar. Eu o encarei e pela primeira vez, deixei sair o que estava guardado. Falei do telefonema, da escolha que tinha feito, do que eu estava sentindo. Ele não respondeu de imediato. Apenas pegou minha mão com aquela firmeza que me desarmava e levou ao peito. "Também escolho você", murmurou. Foi ali que tudo se selou. Sem necessidade de promessas ou juras eternas.
Apenas a entrega silenciosa de dois corações marcados, mas ainda capazes de acreditar. Nos aproximamos devagar, como quem respeita o tempo do outro, mas com a urgência de quem já esperou demais. Não foi um beijo apressado. Foi um encontro de verdades, de saudade antecipada, de desejo que cresceu dia após dia até não caber mais no silêncio. Naquela noite não nos despimos de roupas, mas de medos. Ele me abraçou como se soubesse exatamente onde doía, e eu o abracei como quem finalmente encontrava descanso. Dormimos lado a lado, embalados pela respiração do outro, sentindo que enfim pertencíamos. A mim mesma fiz uma promessa: nunca mais aceitaria metades. E naquele abraço, entendi o que meu ex jamais conseguiu me dar. Não era paixão passageira. Era conexão. Era escolha. Era amor, ainda que proibido, ainda que sussurrado.